Ambiente de Deus. Eu quero começar com uma passagem que está bem lá no começo, lá, enquanto o povo do Egito ainda estava no deserto. Lá em Deuteronômio 23:14, diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja nada no meio de vocês, alguma coisa desagradável, e se afaste de vocês. Então, só para contextualizar, o que está acontecendo aqui, neste momento aqui? O povo do Egito, ele saiu lá do... Povo do Egito, o povo israelense, ele saiu lá, você já sabe dessa história, né? Todos já ouviram dessa história. Eles saem lá do Egito e eles estão atravessando o deserto. Muito bem, aí eles chegam lá, em um dado momento, e Deus começa a dar instruções para eles. Tá? Vamos lá, vamos concentrar aqui, vamos acalmar o coração. E Deus dá umas instruções para eles, certo? E o que acontece ali? Deus, ele fala uma das coisas assim, que ele fala assim, para eles conservarem o lugar onde eles estão, que ali é o lugar que ele vai estar próximo deles, porque se eles não fizerem aquilo, Deus não vai estar naquele lugar. É o ambiente de Deus, é isso que o ambiente nos forma. Aquelas instruções que foram dadas naquela época, elas foram precisamente para aquela situação. Mas algumas delas, elas coincidem com aquilo que Deus quer, inclusive nos dias de hoje. E Ele está aqui explicando para a gente o que é este ambiente, né, que ele explica aqui. Né? Então, se a gente for para João 1,12, olha só, duas coisas importantes para a gente entender também. A primeira diz assim, João 1,12, Danilão. Aí, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, aquele que crê, a nós, né? Aquele que creu, aquele que entendeu que Jesus é sobre ele se torna filho, ok? Próximo, Mateus 18:18, diz assim: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem no céu... na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, é o seguinte, isso aqui é para exemplificar. Então, repitam comigo assim, duas coisas. Vamos lá. Eu sou filho, tudo que eu ligar na terra é ligado no céu. Ok, muito bem. Então, nós estamos falando de ambiente de Deus. Né? Então, para fazer o ambiente para Deus vir até nós, quem tem que fazer somos nós. Tá? É isso que a palavra nos mostra hoje, né? Agora, como que você faz o ambiente para alguma pessoa? Vamos lá, como você quer convidar uma pessoa para ir para a sua casa, né? O que você vai fazer para que ela vá na sua casa? Como que você prepara o ambiente, né? E porque você faz para agradar a pessoa, certo? Esse é o ponto. Muitas vezes, né? Até falo com a minha esposa assim, a gente vai receber gente em casa, aí minha esposa ela fala assim, não, ela gosta de tal coisa assim. Dá um exemplo, amor, do que você gosta aí. Por exemplo, ela gosta de comida japonesa, mas comida japonesa é muito... Mas é assim, não é todo mundo que gosta. Ou você gosta... Na verdade, comida japonesa não é assim, ou você gosta muito, ou você... Ele não gosta, Ou você não gosta muito. Ou você gosta muito, ou você não gosta muito. E aí, quando você vai receber uma cliente na sua casa, por mais que você goste de comida japonesa, se aquela pessoa não gosta de comida japonesa, você não vai fazer isso, né? Porque senão, para que você chama uma pessoa na sua casa, né? Você está fazendo, né, você está maltratando a pessoa que você chamou na sua casa, né? O ponto aqui é o seguinte: quando você prepara um ambiente para alguém, quando você prepara um ambiente para algo, não é da sua forma, mas é da forma que aquela pessoa vai ver. Você faz para agradar ou para que aquela pessoa seja bem-vinda. Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. A gente vai ler um trecho um pouquinho longo, mas é só esse que eu separei hoje longo. Ela está lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 9. Diz assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. É o seguinte, naquela época, o que existia? Essa arca da aliança era um negócio, né, que você carregava, que aquilo representava a presença de Deus. Tá? Então, hoje nós temos a presença de Deus, olha só que privilégio você tem. Né? Você tem a presença de Deus pela fé. Né? E o Espírito Santo vem até você, ele habita em você, inclusive. Tá? Naquela época, eles precisavam do profeta e eles precisavam, muitas vezes, de ter algumas coisas que representavam Deus. Isso aqui representava a presença de Deus. Então, estava há 20 anos na casa
desse rapaz chamado Abinadab, essa arca, tá? O rei Davi, ele assumiu o reino. Vocês podem, é uma história muito legal. Está lá em 2 Samuel, se vocês quiserem ver. E ele assume o reino e ele sente de buscar a arca onde ela estava e trazer para o reino dele, ok? Guys with me? Muito bem. Continuando aqui. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram a arca e a presença de Deus, tá? Eles puseram a arca de Deus num carroção, numa carroça. Você sabe o que é uma carroça, né? É um trilho de boi, muito bem. Aí eles colocaram a arca nessa carroça, né? E começaram a levar ela da casa de Abinadab na colina. Uzaf e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborim, chocalho e símbolos. Então, iam lá, essas pessoas que estavam guardando a arca, no caminho elas iam fazendo essas danças e louvores ao Senhor. Quando chegaram a Eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, num dado momento, como era uma carroça, né, os bois que levavam, a carroça mexeu, e aí ele foi lá e colocou a mão. Lembra que eu falei que isso representava, né, a presença de Deus naquele lugar. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de reverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então, o que acontece? É bem forte isso aqui, né? A coisa ali era séria. O negócio, na época, era a presença de Deus. O rapaz aqui, o filho do Abinadab, ele fez algo que não era para ser feito. Ele fez a vontade dele, ele fez a maior das boas intenções. O Danilo falou muito bem semana passada. Você tem uma boa intenção, eu vou segurar aqui a arca, mas já começou errado que ela estava sendo levada numa carroça. Aí ele segurou. E aí, Deus, naquele momento, permitiu que a vida dele fosse levada. Davi ficou contrariado, o rei Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Lembra do medo do Senhor que a gente falou? Que a gente estava falando aqui, né, do louvor, né? Olha só. Ele teve medo e perguntou. Aí ele fez uma pergunta. Olha só no final. Ele faz a pergunta assim: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então, o que isso aqui mostra para a gente? Primeiro, que se você vê, é super sério isso aqui, mas a questão de você ter reverência a Deus, né, a gente muitas vezes se pega fazendo brincadeira, né, eu gosto bastante de brincar e tudo mais, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito sério a reverência ao Senhor, o que a gente faz no templo, não é verdade? Como a gente prepara, né, aqui o arena, como a gente prepara uma célula, o que seja. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, e aí isso mostra para a gente, mas principalmente aqui, o Davi deu para a gente um exemplo da forma errada de fazer o ambiente para Deus, né? E ela foi carregada de qualquer maneira. A vontade do Senhor, ela é necessária, ela é essencial. A vontade do Senhor é necessária para criar um ambiente para Ele, não a nossa vontade. Então, é mais ou menos assim. Eu estou na minha casa e eu quero criar um ambiente para Deus vir me visitar, né? Aquele momento, eu quero criar um ambiente para... E aí eu vou lá e, por exemplo, coloco uma música qualquer lá, coloco um reggae lá para tocar Bob Marley, né? Tipo, é o meu jeito, porque eu falo que eu fico na vibe ali, ouvindo Bob. Tipo, é o meu jeito, ué. É a mesma coisa você chamar alguém que não gosta, né, de comida japonesa para sua casa e você servir isso, não é verdade? Como você quer criar esse ambiente para Deus fazendo isso, não é verdade? E ali foi mais ou menos o que Davi acabou fazendo. Ele colocou aquele artefato muito importante dentro de uma carroça e deu no que deu, não é verdade? E aí você vê que a vontade do Senhor ela é necessária, né? Mas aí vem aquela velha pergunta: como que você sabe a vontade do Senhor, né? A gente sempre teve essa coisa assim, né? A vontade do Senhor ela se revela sobre nós, ela se revela sobre nossas vidas e ela é confirmada pela palavra de Deus. O pastor falou aqui domingo, né? Não sei se foi esse domingo ou domingo passado, que não existe mais profeta hoje em dia que vai trazer algo novo de Deus, sabe? Assim, né? Quem estava aqui lembra, né? E faz todo sentido, né? Os profetas de hoje, eles revelam o que já está confirmado na Bíblia. Então, tudo que é revelação hoje, você consegue uma confirmação na Bíblia. Então, não existe não é muito complexo, não é muito difícil você fazer aquele ambiente para Deus vir até você, não é verdade?
E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, aqui agora eu vou dar alguns exemplos, né? Aonde que a gente deve mudar o ambiente? Aí vocês vão entender que, né? Então, o ambiente para Deus, né, só para simplificar, é o ambiente que você prepara, tá? De uma forma que Deus venha naquele lugar, assim como ele falou com os israelitas. Ele vem até aquele lugar, porque você prepara o ambiente para ele. Aí você deve estar pensando assim, ele está falando que o ambiente é quando eu faço o meu devocional em casa, né? Quando eu estou falando com Deus, quando eu faço aquela minha oração em casa. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Sabe onde você pode mudar o ambiente, chamar o ambiente de Deus em sua vida? No trabalho. Por que eu usei trabalho como o primeiro exemplo? Assim? Porque a primeira coisa fala que religião não tem nada a ver com trabalho. E é verdade, religião não tem. Se você colocar uma foto de Jesus, né, como deu exemplo, né, uma figura de Jesus, você está sendo religioso. Aquilo não é preparar o ambiente para ele. Você não coloca uma foto de uma pessoa quando você quer receber ela na sua casa, né? Na verdade, o ambiente ele significa muitas vezes. O Fernando deu exemplo aqui de que quando ele orar, ele vai para o banheiro e tudo mais. O que eu quero dizer aqui é um pouquinho adiante. Você está naquele ambiente de trabalho e você consegue chamar a existência de Deus naquele lugar. Você consegue ser bênção na vida das pessoas. Aí você vai falar assim, eu vou começar a ter que falar de Jesus no meu trabalho. Bom, você pode até falar, porque meu querido, jovem, se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, lá no plantão, lá no seu trabalho, para falar de Jesus, se eu fosse você, eu não desobedeceria, eu falaria. Mas aqui não é o ponto você falar como de forma religiosa, você começar a fazer sermão no seu trabalho, né? O ponto aqui é você chamar a essência de Deus para aquele ambiente, você transformar aquele ambiente. Sabe como você transforma o ambiente do seu trabalho? Sendo justo. Sendo justo. Eu tive uma experiência essa semana que quando você numa empresa, geralmente, você tem uma situação na qual você é o cliente, né? Tem a outra pessoa ou a outra empresa é o fornecedor, é o cliente fornecedor. Mesmo tem clientes internos, né? Muitas vezes departamentos fornecem coisas para outros departamentos, aí você é o cliente. Então, é como que você tem mais direito, porque é você que está requisitando aquilo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você ficava tendo mais. E o que acontece? Quando alguém comete um erro, por exemplo, aquela pessoa, né, ou aquele grupo está precisando entregar isso, você tem toda a arma na mão para você se colocar numa posição superior, né, e acabar condenando a pessoa e tudo mais. Mas o que você faz naquele momento? Você, como bom cristão, você dá aquele exemplo e você é misericordioso. Você faz algo que as pessoas talvez não consigam entender a princípio. Você vai e você é proativo. Você fala, não, todo mundo errou, vamos consertar isso aqui, isso que importa. Eu vou pegar o exemplo lá do... Vou pegar o exemplo, o Danilo já deu esse exemplo aqui, que a gente estava trocando as molas do carro, aí o Danilo começou, a gente precisava tirar uma porca, um parafuso, aí não saía, ela estava presa. Tá? Aí o Danilo foi pegar, vou simplificar, uma serra, tá? Que se você falar esmerilhadeira, vocês não vão entender. Foi pegar uma serra para serrar a porca fora, o parafuso fora, o nut. Tá? E aí, só que ele pegou a boa, ele não pegou a peça ruim para serrar, ele pegou a peça errada para serrar. Aí, quando eu cheguei nele assim, você viu que ele já contou aqui, porque ele ficou malzão, tal, não sei o quê. A minha reação na hora foi a seguinte, eu vou ficar falando, pô, Danilo, você serrou a mola. E eu falei, não, gente, vamos embora, pega aqui, a outra aqui está boa ainda. Né? A gente entendeu, é assim que você tem que agir. Você é justo, você sendo no trabalho, você é justo, você não humilha as pessoas, você é uma pessoa que ajuda, você não compete. Sabe por quê? Porque se você crê no seu trabalho, que Deus é contigo, você não precisa ficar prejudicando a outra pessoa para você conseguir crescer. Você ajuda as pessoas de coração, porque você está ali porque sabe que é Deus que te suporta. Vocês entendem o ponto? E aí, isso é a forma de você chamar o ambiente de Deus. Porque você começa essa imagem e semelhança dele. Naquele lugar as pessoas começam a ver ele está fazendo coisas diferentes. É lógico que você deve orar. E um amigo nosso, até aqui da igreja, ele comentou que ele vem fazendo um evangelismo no trabalho de forma até diferente assim, do que falar de Jesus. Ele está sentindo em algumas situações de orar com os colegas de trabalho. Então, quando você está prestes a fazer uma apresentação, alguma coisa muito importante, ele pede, eu posso orar com você? E ele falou que o Espírito vem trazendo a palavra, vem trazendo e vem movendo, e as pessoas estão sendo tocadas. Então, ele consegue, de uma forma sutil, de uma forma respeitosa, sem atravessar, porque você até pergunta, eu posso
fazer uma oração com você, você consegue levar o ambiente de Deus para aquele lugar. E as pessoas podem podem não crer, mas elas começam a ver a diferença, entendeu? Porque você está levando aquele ambiente para aquele lugar, né? A gente pode ver aqui em Lucas 12, mais ou menos o que eu estava falando do exemplo que eu dei. Olha só. Essa daí. Quando vocês forem levados à sinagoga, diante dos governantes e autoridades, não se preocupem. Aí vamos pegar como autoridades. Aí no versículo 12, diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então, muitas vezes, você fala assim, então, eu dei um exemplo aqui, certo? Você chegou para o seu colega de trabalho e você falou assim, não, posso fazer uma oração com você? Eu estou sentindo aqui que, né, esse momento é pesado, eu posso fazer uma oração com você? Aí você fala, caramba, eu nem sei orar direito, eu nem oro para mim, agora eu vou orar com ele. Mas esse é o ponto, é aí que está de você entender, se Deus te tocou para fazer aquilo, quem vai te trazer aquela oração é o Espírito Santo de Deus. E ela vai vir te alimentando, e vai ser de forma tranquila, você não vai sentir peso com aquilo, né? É isso que a palavra nos mostra, né? A gente tem que trazer o ambiente de Deus para o trabalho, né? Um outro lugar que nós temos que trazer o ambiente de Deus logicamente, a nossa casa, e até esse aqui foi, na verdade, aquilo que eu senti de trazer essa palavra, é todo lugar mesmo, porque é a atitude que você faz, né? A atitude que você carrega, a forma como que você se dirige, você carregando, você leva, você mesmo fazendo oração, você levando uma oração para aquele lugar, mas você não é sendo religioso. Esse é o ponto, não é sendo religioso, né? E agora, voltando ao exemplo que eu estava dando, em relação para a gente ficar esperto, a gente já falou muitas vezes isso daqui, né? Eu gosto muito de humor, eu gosto muito de dar risada. Quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito de ver conteúdo na internet de humor. Só que vamos lá. Fazer humor você é um bichão doido. Você filma, você fala, né? Agora, esse aí é humor espontâneo, esse aí é mais tranquilo, mas muitas vezes, para você fazer humor, é muito mais fácil você usar sexualidade, você usar, sabe, palavras de maldição para você fazer humor, entendeu? Você fala um monte de palavrão, né? Você usar todo tipo de coisa para fazer humor. É uma ferramenta muito usada, né? Difícil é você fazer humor sem usar essas coisas. Por isso que, realmente, quem tem a manha, quem é bom nisso mesmo, não precisa usar tanto esses artefatos, ou mesmo nem precisa usar. E eu gosto de ver esse conteúdo de humor. E, às vezes, esse conteúdo vai para esses lados assim. Só que aí, às vezes, você está ali interagindo e, quando você vê, o ambiente está horrível. Eu percebi isso. Eu estava, né, assistindo uns vídeos de humor e o ambiente estava horrível, porque, tipo assim, eu estava assistindo aquilo e já estava falando muita besteira lá, o humorista e tudo mais, e veio aquele peso, eu falei, Senhor, eu preciso mudar esse ambiente. E, na hora, né, eu fui lá, coloquei um louvor, e aí veio aquela coisa, nossa, como o ambiente faz a diferença, gente, é incrível, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você consome na rede social, na internet e tudo mais. Você tem que ficar realmente atento a isso daí, porque não é brincadeira. Eu lembro que a gente fez uma célula uma vez que falou dessas coisas, o que você vê, o que você assiste. Não sei quem estava lá, quem vai lembrar. E teve alguns jovens, alguns de vocês disseram assim, não, tem música que eu ouço, ou tem filme que eu vejo, sei lá, que me dá um peso, né? E é aquela coisa, porque você está afastando. Lembra o primeiro versículo que a gente leu, que Deus fala assim, vocês preparem para mim um ambiente, né? Quando você está fazendo isso, você está simplesmente está falando, Senhor, não vem aqui neste lugar. Eu não quero te ver, eu quero ouvir essa música aqui, quero ver essa série aqui, entendeu? Essa série é só sexualidade, é só coisas que não agregam, não edificam. Meu Senhor, eu quero ver aqui. Deus respeita, ele fala, não vou entrar aí nesse ambiente. Esse ambiente você não está fazendo para mim, você está fazendo comida japonesa, eu não gosto, né? É isso que ele está falando, não é verdade? E a gente falando agora do que até foi comentado aqui, como a gente muda o ambiente com os nossos amigos. E aí a gente vê em 1 Coríntios 6,12, olha só o que diz, né? Essa aqui é velho conhecido, né? Que tudo é permitido para a gente, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe o que é engraçado? Essa semana a Carol falou uma coisa assim, porque a gente não bebe, né? Bebida alcoólica. Por opção, né? Assim como vocês, mesmo vocês sendo jovens, vocês têm a opção de beber, né? Nunca diga que é a igreja que não está deixando você beber, você que tem que tomar a decisão, porque a decisão tem que ser baseada, o Espírito Santo convence, mas quem toma a decisão é vocês, não é verdade?
E a gente não bebe bebida alcoólica faz um bom tempo, né? Mas, de novo, por opção. Muito bem. E a gente recebe os amigos em casa, né? E a gente não bebe, né? Se a pessoa quiser beber, ela leva a bebida dela e bebe. Beleza, não tem problema. E a Carol começou a observar, né? Minha esposa começou a observar que alguns amigos que antes bebiam mais, ou bebiam quando eles vão em outros lugares, eles bebem, lá com a gente eles não bebem. E a gente não fala nada. Sério, a gente não condena, porque são pessoas que a gente recebe bem na nossa casa. Lembra que a gente falou, né? E a gente recebe na nossa casa. Só que aí o que acontece? O que nós estamos fazendo quando a gente a gente nem percebeu? A gente está preparando o ambiente. Aí as pessoas veem assim, falam, pô, eles conseguem dar risada aqui, porque eu gosto de dar risada. Eles conseguem dar risada, fazer brincadeira, jogar os joguinhos de tabuleiro, carteado. Né? Eles conseguem fazer tudo isso. Pô, estão se divertindo e não estão precisando encher a cara. Pô, legal. Acho que talvez eu vou começar a fazer isso, eles começam a testar aquilo. Então, você, respondendo a pergunta, como que você faz isso no ambiente da escola, dos seus amigos, na faculdade? É você sendo realmente a imagem e semelhança de Deus. É você fazendo aquilo que agrada a Deus. Você começa a preparar aquele ambiente. Né? Quando você está... Para vocês é a mesma coisa. Se vocês se posicionarem, eu não vou beber. E você está na faculdade, você está lá em alguma festa, alguma coisa, você está em algum restaurante, né? Como é aqui e tudo mais, está todo mundo bebendo, você não está, você está de boa, mas você está lá curtindo, lembra? A gente falou isso aí uma vez, Marcelo, não adianta você ficar lá também dormindo, né? Não, você vai lá e seja bênção na vida do seu irmão, né? Mas seja um exemplo de justiça também naquilo que você fizer, em tudo que você fizer, de uma pessoa que seja referência, para falar que aquela pessoa é diferente. É assim que você chama o ambiente. E é claro que você deve orar. O Danilo falou isso aqui para a gente em todas as situações. Então, eu vou para o meu trabalho, eu coloco nas mãos de Deus a minha oração, eu vou ver uns amigos, fazer uma atividade, até no futebol, você fala, Senhor, vem até esse lugar, livre aqui de que alguém se machuque, livre que tenha briga, confusão, que seja um momento de paz, uma atividade que o Senhor preparou. É assim que você traz o ambiente, as pessoas nem vão entender, muitas vezes, quem não crê, talvez não vai nem perceber, mas você fez a diferença. Né? Você fez a diferença. Olha só, e muitas coisas podem acontecer isso daqui. Nós vamos ler rapidamente, Mateus 5:10. Olha só, bem-aventurados. Bem-aventurados é sinônimo, é mais ou menos igual felizes. Né? Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Lembra que a gente falou de justiça? Quem é justo, quem faz o que é certo, independente do que faz, porque deles é o reino dos céus. Porque aquela pessoa pertence ao reino dos céus. E 1 4,14 diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Olha só. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Esses dois versículos, eles falam sobre perseguição. Você sabe, né? Perseguição. Os cristãos, isso aí tem um monte de versículo na Bíblia, você que já leu a Bíblia, você deve saber. Os cristãos serão perseguidos. Né? Agora, vamos lá, a gente tem um privilégio, porque lá no Oriente Médio, ser cristão, você é perseguido de verdade. Os caras vão para te matar. Né? Perseguição top. Aqui a perseguição é muito Nutella, mas ela tem. Aí você vai falar assim, mas então vão me perseguir com tocha, né? Tipo, vamos pegar o cristão, né? Vamos matar o cristão. Não. Sabe como que é a perseguição? A perseguição é que você começa a não ser mais bem-vindo. Quando você começa a começa a transmitir a glória de Deus através da sua vida, você começa a não ser mais bem-vindo para algumas pessoas. E isso, olha só que a palavra fala para a gente, que isso é motivo de você ficar feliz, porque você está fazendo a coisa certa. Uma pessoa próxima a mim me disse isso, né, uns tempos atrás. Assim, uma pessoa que eu menos esperava, ela disse assim, a gente está sendo perseguido, né? Glória a Deus, sabe por quê? Isso significa que está fazendo a coisa certa. E o que é a perseguição? Muitas vezes é esse tipo de coisa. A gente vê, o pastor falou aqui em alguns outros cultos, que na Páscoa, no dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, certo? Que a gente comemora, né? O Google lá, que quando você digita google.com, ele faz um desenho, né? Certo? No Google, assim, quando tem uma data e tudo mais. Na Páscoa não tem nada, o Google está lá do mesmo jeito. Né? Aí você entra lá em qualquer outra coisa, está lá, daquele jeitinho, entendeu? Eles colocam lá. Vamos lá, eles comemoram o dia da abelha, mas não comemoram a Páscoa. Né? Vamos lá, a nossa perseguição é light. Mas ela tem, e ela mostra o quê? Que a gente está fazendo a coisa certa. E sabe o que mostra? Olha que legal.
Melhor coisa que elogiarem e falar que você é bonito, né? Falo muito, né? Sim, você é bonito, aí você fica feliz, né, Emerson? Quando você fala assim, nossa, você é bonito. Mas olha só, o que é maior elogio do que falar assim, ó, nossa, chegar para você, já ouviu essa? Eu vejo o Espírito de Deus manifesto pela sua vida. Mas isso é melhor que qualquer coisa. Você fala assim, nossa, já ganhei o dia. Hoje eu posso jogar videogame aí 12 horas direto. Como que a gente muda o nosso ambiente em família? Então, o Danilo vai colocar Josué 6:25 para a gente. E aí eu vou ler e vou explicar rapidinho, porque isso aqui é uma passagem longa, se for ver todo o contexto, tá? E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família, e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó como espiões. E Raabe vivia entre os israelitas até hoje. O que aconteceu? Na conquista da terra prometida, os israelitas chegou um ponto que eles iam conquistar essa cidade que era estratégica. Essa cidade estratégica, ela se chamava Jericó, ela tinha muros, e aí eles tinham umas estratégias, mandou uns espiões e uma moça. Ela entendeu que aquele povo que estava aqui, os israelitas, eles eram o povo do Deus Todo-Poderoso. E ela ajudou eles. Ela traiu o povo dela, mas porque ela entendeu aquilo. E aí, no final, tudo deu certo, ela participou do plano deles, e aí, olha só, eles invadiram a cidade, e a Raabe e a família dela, e todos os pertences dela, foram poupados, eles foram salvos daquela situação. O que acontece aqui é o seguinte, o ponto aqui é o seguinte, a moça, ainda ela era uma prostituta, olha só, mas ela era uma mulher de fé. Ela, provavelmente na casa dela, porque fala nos versículos que ela tinha pai, mãe e tudo mais. Ela não era o líder da casa dela, longe disso. Ela devia ser bem assim, desrespeitada na casa dela, pela condição dela, do que ela fazia. Né? Mas ela fez algo, olha só, que pela atitude dela, a família dela foi salva. Aí você vai me falar assim, como que eu vou levar o ambiente de Deus para minha casa, se eu moro com meus pais, mas mesmo quem é casado, mora com esposo ou esposa, se eles não são cristãos e quem manda na minha casa são eles. Não é verdade? Vamos lá? E aí? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já orou na sua casa? Sim, já orou para a sua casa? Você já orou pelo menos para o seu quarto? Tem umas pessoas falando sim, tem outras que estão assim, ó, tipo assim, que não é sim, não é? Tipo, é só... Você orou pelo menos pelo seu quarto? Né? Se nós cremos que a oração, que o louvor... Você honra seu pai e mãe, como diz o mandamento? Você honra seu pai e mãe, mesmo eles não concordando com você? Né? Quando você quando você se converteu de coração a seguir a Jesus, você mudou as suas atitudes? Você começou a ser uma pessoa melhor, naquele sentido? Chamar o ambiente em casa não é diferente dos outros lugares que nós falamos. E você não necessariamente precisa ter outras pessoas que moram na sua casa crendo na mesma coisa que você crê. Assim como a família daquela moça foi salva junto, a questão aqui não é salvação, porque a salvação precisa de fé. O salvo ali é que ela foi livrada de uma situação, ela foi livrada de uma situação de perigo, pela misericórdia que Deus tem, pela sua vida e pela sua atitude. Então, a pessoa, o seu irmão, por exemplo, você mora com seus irmãos não creem e não gostam disso, não interessa, você vai orar pela vida dele. E se ele precisar de alguma coisa, é isso que você vai fazer, pela vida dele. Você vai ajudar o quanto você puder, você vai ouvir louvores na sua casa, você vai ser bênção, você vai se controlar lá no videogame, vai jogar menos, vai ser de forma controlada. Lembra que a gente viu que nem tudo convém, tudo mais? Isso sei que já é batido, a gente fala bastante, mas é verdade. Como que você pode chamar, né, Jesus para o ambiente na sua casa, sendo que você está viciado? Porque mesmo que você está jogando lá online, ou você está no celular, faz 10 horas que você está no celular, né, vendo as coisas lá. Você não tá chamando o ambiente, você está falando para Jesus, não, entra aqui. Você pode mudar o ambiente na sua casa, na sua família. Né? E vamos para o último aqui, 2 Samuel 6,17. Ele ficou na casa desse rapaz, Obed-edom. A Arca tinha acabado de matar nem entrar nesse detalhe, mas é interessante. Tinha acabado de matar um cara e levaram para a casa do Obed-edom, desse rapaz.
E você imagina o medo dele, mas ele foi bênção, ele aproveitou aquele momento, entendeu? Ele entendeu que caramba, era a arca de Deus, o que representava a presença de Deus, está na minha casa. Eu acho que ele devia falar, Senhor, o Senhor está aqui neste lugar, e Deus começou a vir através da vida dele, e aí até que Davi perdeu o medo, né? Na verdade, ele entendeu as instruções de Deus para preparar o ambiente, para carregar a arca, e olha só o que diz. Aí ele foi pegar a arca na casa de Obed-edom. E fizeram algumas coisas, mas aí no final trouxeram a arca do Senhor e as colocaram na tenda que Davi havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Davi colocou o coração a Deus e falou, Senhor, como o Senhor quer que eu carregue a arca? Lembra aquela última frase lá que a gente leu, o último versículo que a gente leu? Ele perguntou a Deus, ele começou a entender, tá bom, agora eu vou fazer certinho. O que ele fez? Ele preparou o ambiente do Senhor. E o item agora, né, o ponto aqui é prepararmos o nosso ambiente para nós irmos à igreja, para nós entrarmos na presença do Senhor enquanto cela, enquanto arena, não é verdade? Muitas vezes a gente quer falar, mesmo assim, mesmo que você acha que preparou tudo, aí você chega no culto e você quer falar, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda com aquela situação, Senhor, me ajuda, Senhor. Você às vezes nem para ouvir. Lembra que não é sobre você, né? É sobre você, é sobre Deus. Não é verdade? Muitas vezes a gente não para aqui para ouvir. Mas a pergunta também que eu faço em relação a no preparar esse ambiente de igreja, de entrarmos, né, nessa comunhão com o Senhor, que eu pergunto a vocês é o seguinte: será que no dia do culto, dia da arena, você tem se preparado, você tem colocado o seu coração a Deus? Danilo comentou semana passada que ele acorda sexta-feira, que eu achei legal aquilo lá, que ele acorda sexta-feira já na pilha, porque tem arena, né? E aí aquele dia é o dia que você vai louvar o Senhor à noite ali, você tem que estar com o coração preparado, você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz, não é verdade? Lembra da reverência, né? Lembra do que aconteceu com o rapaz que carregava a arca, né? O ponto é, como estou preparando o meu ambiente, não é? O ambiente aqui da igreja, né? E tudo que nós fazemos, nós cremos pela fé, né? Pessoas orando, intercessão orando, nós fazemos intercessão antes do culto. O revisão de vidas, existe também todo um jejum em oração que prepara isso, mas e o seu coração? E o seu coração, como que você está fazendo o ambiente de Deus dentro do seu coração para ouvir da palavra dele? O que é você fazer o ambiente de Deus? Você está disposto a ouvir o que ele tem para te falar e atender? E cumprir o que ele tem para te falar? No revisão de vidas é a mesma coisa. Nós vamos ter semana que vem uma revisão de vidas. E aí muitos de vocês vão, como revisionistas, como pessoas que participarão. E o ambiente vai estar preparadaço. Agora, e você? Você vai estar preparadaço? Porque você tem que ir com o coração abertão, assim, ó. Senão vai ser só um retiro. Ou acampamento. Ou vai ser só um retiro ou só um acampamento. Agora, se você preparar o seu ambiente, você abrir o coraçãozão assim, falar, Senhor, venha falar o que o Senhor quiser. Eu não vou gostar de muita coisa, mas venha, Senhor, e fala, e faça a sua vontade na minha vida. Você preparou o ambiente para você preparou o ambiente para aquele lugar. Amém. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar pela misericórdia dele, porque nós somos falhos realmente. Vamos ler Salmos 27, 3 e 4, que fala um pouquinho sobre ambiente. Olha só o que ele diz. E o Salmos é muito lindo, né? O Salmos é sensacional, e foi Davi que escreveu esse. Ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim. E esse exército, fazendo uma pausa, não é um exército realmente, uma forças armadas contra você. Esse exército, muitas vezes, são os inimigos, são as adversidades, os problemas, os desafios que todos nós temos. Se acampem contra mim, meu coração não temerá, não vai ter medo. Ainda que se declare guerra contra mim, dessas mesmas coisas, mesmo assim estarei confiante. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor. E essa casa do Senhor não é necessariamente a igreja que ele está dizendo, eu quero viver nesse lugar com ambiente para Deus. Eu quero viver neste lugar, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação em seu templo. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom quando você está no ambiente de Deus. Ele muda tudo. Uma situação na qual
você está desesperado. Muitas vezes uma pessoa com uma enfermidade, por exemplo, você está lá, a pessoa está doente, né? E está aquele clima horrível, mas você chama a presença de Deus, você muda aquele ambiente, você leva uma palavra de positividade, uma palavra diretamente do reino de Deus, e vem aquela alegria, aquela paz, aquela tranquilidade que somente Deus pode entregar. Da mesma forma, assim você com a sua família, assim com as pessoas que você convive, nos lugares que você vai, dentro da sua casa. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom viver neste ambiente preparado para o Senhor, que Ele nos permitiu ter, que nós possamos ter ouvidos, que nós possamos entender como nós devemos preparar esse ambiente para que Ele venha a cada situação que nós passarmos, Senhor, em nome de Jesus.